Fala pessoal, tudo bem com vocês? Muito bem-vindos a mais um vídeo, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a todos. Vocês estão bom? Eu estou muito bem, na medida do possível. Bom pessoal, hoje eu resolvi estrear um quadro, não sei nem se é bem uma estreia ou coisa do tipo, né? Mas eu resolvi falar aqui com vocês hoje sobre as melhores e piores temporadas dos pilotos da Fórmula 1, tá pessoal? E eu resolvi hoje escolher, por que não, né? Escolhi falar das melhores e das piores temporadas dos três campeões do grid atual, né, que é o Max Verstappen, o Lewis Hamilton e o Fernando Alonso, tá pessoal? Pois bem, pessoal, o que acontece? É bem opinativo, né? Já não adianto aos senhores, né? Cada um tem sua interpretação de qual foi a melhor, de qual foi a pior e tudo, né? E é o que eu particularmente acho e estou aqui colocando em vídeo aqui para vocês, tá pessoal? Eu vou começar aqui com o Verstappen, tá? Bom, a melhor temporada do Verstappen, na minha opinião, pessoal, é 2021, tá pessoal? Acho que resume-se muito a um foco absurdo, de uma regularidade absurda e de erros quase nulos, absolutamente, né? Eu acho assim que, beleza, você pode falar assim, Neto, mas o que o Verstappen fez em 2023 foi muito mais inacreditável, nunca um piloto vai repetir isso, nem mesmo o próprio Verstappen, mas eu acredito que o Verstappen em 2021, ele conseguiu feitos que acho que nunca são do seu feitio, né? Ele fez muitas pole positions, o Verstappen que é reconhecidamente por muitos, até mesmo pelos fãs dele, de que o forte dele nunca foi a pole position, né? Nunca foi o forte dele a volta lançada, e sim o seu ritmo de corrida, tá? E nessa temporada ele foi muito bem em pole positions, em vitórias, em voltas mais rápidas e tudo, e foi bastante regular nesta temporada, tá pessoal? Então eu acho assim que é um feito muito inacreditável. Em algum momento aí eu vou mostrar a vocês aí os números dele que ele conquistou nessa temporada, que eu considero a melhor dele. Eu considero, pessoal, assim, abertamente falando, de que, cara, a pressão que o Verstappen teve em cada volta nessa temporada é algo que talvez nem chegou perto dele ter em 2023, tá pessoal? Isso é a minha humilde opinião, né? O que eu quero dizer? Eu quero dizer o seguinte, assim, acho que em 2023 ele foi muito bem, ele foi magistral pelas vitórias que conquistou e tudo, mas a gente também tem que se lembrar que em 2023 ele tinha um carro muito melhor do que o dos outros, e ele podia se dar o luxo de administrar uma corrida, né? E administrar no sentido assim de, não vou colocar 100% do meu carro nem nada, né? Eu posso selecionar as voltas que eu quiser para que elas sejam as voltas mais rápidas ou coisa do tipo, né? E além do mais, o único que poderia dar algum tipo de trabalho era o Pérez, né? Então assim, com todo respeito, claro, ao Pérez, não é nenhuma implicância, mas assim, o único que poderia oferecer algum tipo de competitividade seria o Sérgio Pérez em 2023 e não ofereceu, né? Em 2021 não, a pressão do Verstappen era outra, a pressão do Verstappen era em conseguir seu primeiro título, a pressão do Verstappen era de ter sempre o Hamilton atrás ou à frente dele sempre o tempo todo. Então, a Mercedes, mesmo apesar de estar bastante, de ter enfraquecido de 2020 para 2021, com alguns ajustes no regulamento, no assoalho dos carros, né? Mesmo assim, a Mercedes ainda era uma força, né? Então, na minha visão, e ali a Mercedes piorou e a Red Bull piorou, então ficou bastante equivalente os dois, né? E aí restava do Verstappen conseguir vencer na raça mesmo, né? Eu entendo que talvez a temporada 21 tenha algumas críticas com relação à última volta, né? Com relação ao último GP da temporada, né? Que deu lá na decisão da direção de prova. Eu concordo, né? E tudo. Mas eu acho que a gente não pode desmanchar o fator do Verstappen nessa temporada. Eu acho que ele foi merecedor do início ao fim. A gente também tem que considerar também que essa temporada foi a temporada em que
A Red Bull extrapolou o teto orçamentário também, né? Mas, assim, eu considero que essa temporada foi fenomenal porque acho que ele foi o tempo todo muito concentrado, muito decidido. Ele me parecia estar muito mais empenhado do que o Hamilton. O Hamilton cometeu alguns erros, assim, muito pequenos, né, por seu tamanho, né, pelo que o Hamilton é e tudo. Eu acredito, assim, que a temporada dele foi muito... No início ali foi muito... não parecia estar sintonizado, não sei. Então, para mim, eu considero isso uma falta maior de empenho do Hamilton, pelo menos na parte inicial da temporada, né? E aí chegou na metade da temporada, o Verstappen já estava com muito mais bem controlado ali, e mais no finalzinho o Hamilton tomou conta de vez, assim, de recuperar um terreno perdido, né? E o Verstappen lidou, claro, né, que teve alguns momentos de colisão entre os dois, isso é verdade, mas eu acho que o Verstappen nunca esteve tão bem, tão na raça, igual foi esse campeonato de 2021, tá, pessoal? A menção honrosa, né, que no caso é a maior temporada, na minha visão, é 2023, né? Acho que 2023 o Verstappen foi impecável, assim, na sua administração e tudo mais. Só que, tipo assim, cara, não teve pressão de ninguém. Então, o carro era muito melhor que o dos demais, né? Então, o único momento onde o Verstappen tinha que se concentrar realmente em pressão, coisa do tipo, era somente na largada, né? Mas depois ele ia administrando a corrida com o passar do tempo e tudo. Então eu não sentia, né? Eu não posso, assim, pelo menos na minha cabeça, eu não me permito de que uma temporada onde o Verstappen teve de suar muito, teve de lidar com pressão, de nunca ter sido campeão, essas coisas assim, tudo mais, como 2021, do que 2023, onde ele já estava consolidado, tendo um carro muito mais veloz e tendo como concorrente o Pérez, né? Então, sei lá, pra mim é essa minha humilde opinião, né? Você pode até dizer aí, né, que discorda, que 2023 é melhor e tudo mais, tudo bem, eu respeito isso. São números que o Verstappen jamais vai provavelmente repetir, né? Quer dizer, né, que a gente saiba, né, que a gente preza para que isso não aconteça de novo em 2024, né? Mas eu acho que são números muito difíceis de algum piloto que alcançar, né? E acho que foi tudo num time muito perfeito ali para ele. Para isso acontecer e tudo mais, né? A pior temporada, né? A pior temporada para mim, pessoal, é 2018, tá, pessoal? 2018 foi uma temporada muito ruim pro Verstappen, porque ele começa toda hora tendo alguma coisinha, toda hora tendo toque com alguém, toda hora uma afobação diferente, toda hora uma saída de pista. Tava complicada a vida do Verstappen, né? Ele melhorou bastante depois de um acidente que ele teve no GP de Mônaco, nos treinos livres, né? Muitos falam que foi ali que ele realmente mudou a postura dele e tudo mais, e realmente mudou mesmo. Só que, tipo assim, com o passar da temporada, ele ainda teve alguns problemas ainda com relação a toques com adversários, né? Como Bottas no GP da Itália, como Raikkonen no GP do Japão, né? Teve outros toques também, né? E tudo, né? Teve outras polêmicas também. Mas eu diria que para mim a pior temporada do Verstappen, apesar que essa é a primeira temporada em que o Verstappen está à frente do Daniel Ricciardo nele também, né? Eu até também poderia colocar até 2017, mas eu acho que 2017, né, foi uma temporada onde ele teve vários abandonos também, só que ali era mais por culpa do carro, e não necessariamente do Verstappen, né? Então eu coloco 2018 como sua pior temporada, tá? O próximo eu coloco o Hamilton, tá? Bom, pessoal, o Hamilton, para mim, a melhor temporada do Hamilton, na minha opinião, é 2018. Eu acho que 2018... Eu acho, assim, que o que atrapalha muita gente de ver 2018 do Hamilton como a sua melhor temporada é que ela é bem no meio do domínio... Ela é bem no meio ali, né? Do domínio da Mercedes, né? Então, assim, qualquer pessoa que olhe e pense assim, a Mercedes dominou de 2014 a 2020, né? Ou 2021, como queira, né? Só que eu acho assim que 2018, a Ferrari me parecia, por muitas vezes, ter um carro melhor do que o carro da Mercedes. E acho assim que o Hamilton, ele não errou em nenhum momento, assim, um erro assim, para você falar assim, nossa, que erro, né, bobo, né? Talvez na classificação do GP da Alemanha de 2018, que resultou nele tendo de largar da última posição e tudo. Mas ele fez muitas corridas de recuperação naquela temporada, né? Ele fez no GP do Bahrein, ele fez no GP do Bahrein após algumas trocas de componentes.
Ele fez uma senhora corrida de recuperação no GP da Inglaterra, onde ele teve um toque com o Raikkonen na parte inicial, né, da corrida. E também teve no próprio GP da Alemanha, né, como eu já disse, que foi onde ele acabou se afobando muito, acho que na primeira curva. Eu não estou lembrado exatamente qual curva que aconteceu isso. Ele se afobou e acabou estragando o seu carro, e ele teve de largar das últimas posições e fez uma corrida de recuperação, né? Esse GP que inclusive é conhecido como o GP que o Vettel começou a entrar num declínio, né, na sua carreira, né, com aquele acidente bizarro que ele cometeu ali quando estava liderando a corrida e tinha a chance de aumentar o seu gap de liderança no campeonato sobre o Hamilton, né? Então, e acha assim que a forma como ele lidou com essa pressão, né, tipo assim, né, poxa, não tenho mais um carro assim dominante toda a corrida, né? Então, assim, ele conseguiu muita maturidade. Também a gente não pode deixar de mencionar também o feito dele na classificação do GP de Singapura, que para mim é a volta mais perfeita que eu já vi da Fórmula 1 moderna. Acho assim que acho que ainda mais porque a Mercedes não era tão favorecida ali naquele tipo de circuito, nunca foi, né? A Mercedes nunca foi bem no GP de Singapura, e ali me parecia que ele estava totalmente concentrado, fez todos os setores roxos e tudo assim. Então foi uma grandíssima temporada do Hamilton em 2018. Uma menção honrosa, né, uma maior temporada, vamos dizer assim, é 2020, tá, pessoal? 2020 é uma temporada assim onde ele conquista tudo, né? Ele conquista seu heptacampeonato, ele conquista o recorde de vitórias do Schumacher, né? Então é uma temporada assim que ele domina amplamente, faz muitas poles, conquista muitas vitórias. Acaba também, inclusive, pegando Covid também, né, nessa temporada, inclusive também na penúltima corrida, inclusive. Então, assim, eu considero essa a sua maior temporada na Fórmula 1, né? Não é a melhor temporada individualmente falando, né? Mas eu considero essa a maior temporada do Hamilton por tudo que ele alcançou na temporada, né? E também começou honrosa 2015 também, né? Que foi uma temporada onde ele dominou completamente tudo e todos ali naquela temporada em 2015, e inclusive a única temporada da carreira do Hamilton onde ele liderou toda a temporada, né? Ele liderou do GP da Austrália até o GP de Abu Dhabi de 2015, né? Então foi uma temporada abismal do Hamilton, mas eu preferi colocar 2020 aqui porque pelos feitos dele, pelos recordes alcançados dele em 2020, tá? A pior temporada, na minha opinião, do Hamilton é 2011, tá, pessoal? Uma temporada muito ruim dele. O Hamilton estava muito mal, estava direto se envolvendo em toques e tudo mais. Ele não estava com a cabeça muito boa. Ele estava gerando algumas declarações. Muitos ex-pilotos estavam começando a criticar a postura dele. Ele veio falar bobagens em entrevista, falando assim que ele levava punição porque ele era, né, por causa da cor dele e tudo mais, né, da cor de pele dele e tal. Então é algo que muito triste um piloto desse nível se rebaixar esse nível patético de agir, né? Então é uma temporada sabática, e ele, ainda por cima, ele fica atrás do Jenson Button, né? Nada contra o Jenson Button, né? Mas a gente sabe que o Jenson Button não é essa coisa toda com relação ao Hamilton, né? O Jenson Button é um excelente piloto, mas não é um piloto da altura do Hamilton, né? Então acho que a temporada 2011 é com certeza a sua pior temporada na Fórmula 1, tá, pessoal? Por fim, o último campeão aqui, né, no caso, né, é o Fernando Alonso, tá, pessoal? Fernando Alonso, que para mim é um dos pilotos assim, que eu tenho maior admiração na Fórmula 1. Eu considero ele como um dos melhores da história, um dos melhores, né? Não considero ele o melhor, né? Mas ele é um dos melhores da história para mim, né? Eu considero, para mim, a melhor temporada dele, acho que é 90%, 99% das pessoas também concordam comigo, que é 2012, né? Eu acho assim que é um carro sem competitivo. Ele compete em 2012 com um carro pouquíssimo competitivo, um carro que chegou a ser 1,6 segundos mais lento que o primeiro colocado na primeira etapa do GP da Austrália. Então, para mim é muito foda o que ele consegue fazer naquela temporada, assim, com um carro tão inferior, né? A gente também tem que concordar que é porque também a McLaren teve muita má sorte, né? Quer dizer, o Hamilton teve muita má sorte com a incompetência da McLaren
errando toda hora com ele, toda hora fazendo uma cagada diferente com o Hamilton. A Red Bull demorou para se achar, né, também no campeonato, também, né, quando ela se achou, o Vettel venceu 4 corridas seguidas, né, na parte asiática, ali mais pro final da temporada. Então, assim, teve esses detalhes, né, mas assim, acho que o Alonso conseguiu levar até a última corrida, né, com um ritmo tão consistente, com 0 erros, né, e teve alguns abandonos nessa temporada, mas nenhum deles meramente por sua culpa, né. Então, para mim, a melhor temporada dele é disparado. Ele era o campeão, ele é para muitos, inclusive, o campeão moral dessa temporada. E é para mim também, para quem vos fala aqui, o campeão moral de 2012, daquela temporada sensacional, que a cada vez mais está ficando cada vez mais na saudade, né? Pelo menos falando por mim, né? Essa é uma menção honrosa, né, da maior temporada do Alonso, né? Em termos de resultado, acho que para mim é 2006, né? O Alonso, pessoal, ele foi campeão em 2005, 2006. Eu considero a sua maior temporada 2006. Eu acho que é uma temporada que ele teve, pela primeira vez ele com a Renault o melhor carro, né? Pelo menos até metade da temporada, com um polêmico amortecedor de massa, né? Que é uma tecnologia inventada pela Renault, inclusive, que foi proibida na metade final da temporada. E isso afetou drasticamente o desempenho da Renault naquela temporada, permitindo que a Ferrari alcançasse ele, né? E aí ele vai lá e consegue, claro, né, com a sorte também de que o Schumacher também teve um abandono no GP do Japão, né, que pela primeira vez em vários anos a Ferrari enfim dava um problema de motor, né, abandona, e aí ficou muito mais fácil a vida para o Alonso conquistar o seu bicampeonato. Mas eu considero a sua maior temporada 2006, né? Não é a sua melhor temporada, não é uma temporada assim onde aconteceu tanta coisa significativa, mas o fato de você ter que duelar com o heptacampeão do nível do Schumacher mostra o quão grande ele era, né? Ele era campeão, né, em 2005, mas não era assim, muita gente ficava assim, mas em 2005 ele ganhou porque o Raikkonen quebrava toda hora, porque a McLaren quebrava toda hora, né? Em 2006 não. Em 2006 ele foi lá e mostrou para todo mundo, eu posso ser campeão tendo como principal concorrente um heptacampeão como o Schumacher, né? Então é a maior temporada do Alonso na minha visão, né? A pior temporada do Alonso é 2004, tá, pessoal? Uma temporada muito marcada assim por erros até longe do cabimento assim de se imaginar que o Fernando Alonso é capaz, né? Ele se envolveu em muitos incidentes assim, eu não diria nem toques, né? Mas erros em que ele errava sozinho e tudo, né? Ele se perdia. Tem alguns momentos, principalmente mais ali no início, em que ele se envolve em rodadas assim, que o estilo dele de pilotagem era muito agressivo e às vezes a traseira deixava ele na mão por completo e tudo. E ele chegou a ficar... E assim, é uma temporada tão inconstante do Alonso, tão atípica para o Alonso, que ele ficou a certo momento muito atrás do Trulli, né? O Trulli que não competiu todas as corridas com a Renault, né? Que ele era o companheiro de equipe dele naquela época. Ele foi demitido antes mesmo da temporada terminar, né? E por desavenças com o chefe de equipe Flávio Briatore, né? E aí ele saiu antes, né? E quando ele saiu, ele estava um ponto à frente do Alonso, né? Então, assim... mostra muito o que foi a temporada 2004 para o Alonso, né? Uma temporada, assim, muito inconstante, cheia de erros bobos, né? Na minha visão. É bobo se a gente falar de Fernando Alonso, assim, na minha visão, né? Então, ele errava completamente sozinho. Nossa, é lamentável ver o Alonso em 2004, né? Mas a gente vê que ele amadureceu muito bem, que já em 2005, um ano depois... ele já era campeão pela primeira vez, né? Então, pessoal, é isso aí, né? Eu resolvi falar da melhor, da maior e da pior temporada dos 3 campeões mundiais do grid atual, né? Lembrando, né, pessoal, apenas a minha opinião, tá? Bem discutível, assim, qual temporada, assim, que é a melhor, qual que é a pior para vocês e tudo, né? O que vocês deixassem aí? Qual foi a melhor e qual foi a pior? Qual a maior temporada, né? A maior temporada que eu busquei mais pelos números e tudo, né? Mas também com uma espécie de menção honrosa, né? Por que não, né? Então, é isso aí, tá, pessoal? No mais, é isso aí. Um fortíssimo abraço a todos. Deixem nos comentários o que vocês acharam qual é a melhor, maior e a pior temporada desses 3 aí que eu mencionei. Se vocês concordam, se vocês discordam, mas sempre mantendo, acima de tudo, o respeito, tá, pessoal? Tá? Um fortíssimo abraço a todos e falou, é nóis. Falou.